Olá, queridos! Não demorou tanto e nós já estamos de volta na leitura do 16º dia do livro Uma Vida com Propósito, intitulado O Lugar a Qual Pertencemos. O subtítulo que nós vamos ler agora diz assim: a família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Jeremias 17:9, 1 Coríntios 10:12 e 1 Timóteo 1:19. Deus sabe disso. Então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-nos uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante, neste exato momento é a sua responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte em Tiago 5:19 até o verso 20. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-lo de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes devotos. Deus retribui aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual do seu rebanho. Atos 20, do verso 28 ao 29, Hebreus do 13, do 7 ao 17. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Hebreus 13, verso 17. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligados da fé do corpo, da vida do corpo, isolados da família de Deus e indiferentes para com os líderes espirituais, pois sabem que tais crentes estão indefesos e impotentes contra suas estratégias. Está tudo na igreja. Em meu livro, Uma Igreja com Propósito, explico como fazer parte. Só um segundo, gente. Em meu livro, Uma Igreja com Propósito, explico como fazer parte de uma igreja saudável. Como fazer parte de uma igreja saudável é essencial para viver uma vida saudável. Espero que você também leia esse livro, pois ele o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja especificamente para auxiliá-lo a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes: um propósito para qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração ajuda-o a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda a fortalecer a fé. O ministério ajuda a destruir seus talentos, a descobrir os seus talentos. E o evangelismo ajuda a cumprir sua missão. No mundo não há nada que se compare à igreja. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem o compromisso do casamento. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus fez. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros. Eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Atos 2, verso 42. Hoje, Deus espera que você comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo.
inclui o compromisso com outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso. Paulo relata: primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir. Uma vez que você tenha se tornado filho de Deus, você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação, a segunda, a comunhão. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão. Sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Versículo para memorizar. Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, verso 15. É importante considerar a ideia de que, assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos uns aos outros. Isso caracteriza como uma comunhão de pessoas, como uma reunião de pessoas. Isso caracteriza como uma igreja. Nós estarmos conectados com Cristo não é o suficiente se nós não estivermos conectados com os outros membros. Por isso, você pode começar logo hoje, logo agora, logo nesse exato momento, compartilhando um pouco da sua fé com a pessoa que está ao seu lado do ônibus, se você estiver dentro do ônibus. Ou você pode compartilhar com uma pessoa que está agora no mercado, na sua frente, atrás, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos ou com um desconhecido. Você pode fazer com que essas pessoas se tornem membros desse mesmo corpo. Não desse mesmo corpo, necessariamente do corpo de Cristo, porque elas já fazem parte do corpo de Cristo. Mas quando você conecta com uma pessoa, você faz com que o seu corpo conecta com o dela, que já está conectado com o corpo de Cristo. E assim você vai fazendo com que essa igreja, que é Jesus Cristo, aumente e não pare nunca de crescer. Pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja logo demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? O que você tem feito para que outras vidas sejam tocadas pela palavra, para que outras vidas conheçam o Evangelho, para que se cumpra aquela parte que diz assim: todo ouvido haverá de ouvir o sino do Evangelho? Qual que é a tua contribuição nisso? Será que você daria conta, por exemplo, de fazer um vídeo, de compartilhar uma live? Uma coisa que eu acho fantástica, eu sempre admirei muito e eu sempre gostei muito de ver. Eu pegava muito trem e eu via aquelas pessoas pregando dentro do trem. Para mim, aquilo lá era uma dedicação muito linda. Era uma entrega realmente diferenciada. Porque você via pessoas que olhavam assim de forma preconceituosa, você via pessoas que, algumas até se ousavam a comentar: imagina, Deus não é isso, acha que seu Jesus quer que você fique gritando no meio do trem? E eu ficava olhando aquilo ali com grande admiração, e eu pensava assim comigo: como eu gostaria de um dia fazer isso, ter a coragem, vou ser sincero, ter a coragem de fazer isso, porque isso é para poucos. Porém, foi passando-se os dias e chegou o momento de que um dia eu fiz isso. E foi uma experiência maravilhosa. Comunicar e gritar Cristo para pessoas, entre aspas, desconhecidas. Para pessoas que não estão no meu âmbito familiar, mas estão no âmbito familiar de Cristo. Então, isso seria algo a se pensar, a se considerar. De que forma você pode contribuir para gritar o Evangelho no meio desse mundo? É necessário que você o faça. Existe uma expectativa no céu que você cumpra o propósito da tua vida e não que você simplesmente fique parado, vendo um vídeo após o outro, na expectativa de que um dia você terá forças para fazer o que precisa ser feito. Porém, quando essa força você considerar que ela chegar, quando essa força chegar e você considerar que ela é grande o suficiente para você se mover, talvez não haja mais tempo. Você sabe o que pode acontecer no dia de amanhã com você? Você sabe me dizer qual que é o seu futuro? O que já está determinado para você na próxima semana? Será que você vai ficar na expectativa de aguardar que os médicos liguem para que você dê as últimas notícias, o último abraço a alguém? Ou que você pensa para que o médico ligue, para que chame aquela pessoa, aquele fulano, aquele beltrano que você deveria ter falado e não falou?
Você vai viver com essa expectativa? Você vai morrer com essa expectativa? É necessário que se faça considerações. A vida, ela é muito grande. Perdão, eu ouvi isso no livro, li isso no livro intitulado, qual que é o nome? A Biografia de um Príncipe. E dizia assim: a vida é muito curta para ser desperdiçada, só que ela também é muito grande para não ser entregue a propósito algum. A sua vida tem um propósito, amigo? Ela tem. Você está vivendo um propósito? Fica aí, além dessa pergunta, para que você também medite. E amanhã nós teremos o 18º dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Aqui fica o meu abraço, um excelente final de semana e até mais.